Introdução. Nosso trabalho foi desenvolvido e elaborado em pesquisas de artigos, livros, conteúdo passado em aula e procuramos saber também com profissionais da área de educação física especializados em corrida, para saber como funciona da melhor forma a periodização para um corredor de prova de 10 km. O objetivo desse trabalho é principalmente aprimorar o conhecimento sobre a periodização e assim entender os fatores essenciais para periodizar um treinamento, levando assim o nosso aluno a entender melhor e que ele consiga chegar no resultado esperado. Desenvolvimento. Para podermos entender melhor o trabalho e como a periodização de treinamento funciona para corredores, devemos entender alguns fatores que está envolvida nessa modalidade e como tratá-las dentro de uma periodização de treinamento para corredores de prova de 10 km. Sendo elas: resistência. A resistência é definida como a capacidade psicofísica do atleta de resistir e superar a fadiga, sendo um atleta resistente aquele que não se cansa facilmente ou é capaz de prolongar o exercício em estado de fadiga. Podemos dizer que a resistência para os corredores de rua de 10 km deve ser treinada de duas das suas manifestações, a resistência aeróbica e a resistência anaeróbica lática. Platonov afirmou que os métodos de treinamento de resistência aeróbica estão divididos em dois tipos, contínuo e intervalado, sendo o método contínuo aquele onde o exercício é executado sem pausa, geralmente com intensidade submáxima e volume moderado a alto, de moderado a alto. E o método intervalado, aquele onde há pausas entre os estímulos. Essas pausas devem ser proporcionais à recuperação incompleta. A intensidade varia entre submáxima e máxima e o volume de treinamento de moderado a alto. Oi, eu vim falar sobre a capacidade de força, que é uma capacidade muito importante para o atleta corredor. Para começar, a gente vai definir essa capacidade de força, que consiste em a capacidade da gente se opor, de superar uma resistência através de contrações musculares. Para a gente trabalhar com essa capacidade, para a gente periodizar essa capacidade, a gente precisa de 3 vertentes da capacidade de força. A primeira, força explosiva, que foi usada na nossa 3ª semana de treinamento. A segunda, força de resistência, que foi usada na 1ª semana da nossa periodização. E a última, a força máxima, que foi utilizada na 2ª semana da nossa periodização. Definindo um pouco cada uma delas, a força explosiva é a capacidade de vencer essa resistência na maior velocidade possível da contração muscular. Ela é muito importante para o corredor, para a economia de corrida. Esse fator é um fator muito importante para o nosso corredor de 10 km e o treinamento de força explosiva ajuda no fator de economia de corrida. A segunda força, a força máxima, é a força que o atleta, é a maior força que o atleta é capaz de fazer. É a sua força no seu estado máximo, vamos dizer assim. Ela é muito importante para prevenir lesões do atleta e ainda dá uma base para a força explosiva. Nesse tipo de força, a gente periodiza ela em 2 métodos. O método de intensidade 1, que a gente não falou muito sobre ele no nosso trabalho porque a gente não utilizou ele. Mas ele consiste em um método onde a carga é de 90% a 100%, o número de repetições vai de 1 a 3 e o seu intervalo vai de 3 a 5 minutos, com séries de 3 a 8 séries. E o método de intensidade 2, que foi o que a gente usou no nosso trabalho, na nossa periodização de musculação, na 2ª semana, que foi o treinamento de força máxima. Nesse método, consiste em uma intensidade de 85% a 90%, um pouco mais baixo que do método 1. O número de repetições vai de 3 a 5, as séries vão de 4 a 8 e os intervalos vão de 4 a 5 minutos. Esse foi o método que a gente utilizou na nossa periodização.
Para fechar, a força de resistência de força. Essa força consiste na capacidade do atleta de resistir ao cansaço por um número elevado de contrações. O cansaço feito por um número elevado de contrações. Por isso, ele é muito importante para a prova de 10 km. Ele é muito importante para que o atleta resista ao número de estímulos, ao número de contrações que são feitas durante toda essa prova de 10 km. Para trabalhá-lo, a gente pode usar dois métodos. O método de resistência de força, que foi o que a gente usou no nosso trabalho, foi o método de resistência de força. Ele consiste em pesos, vamos trabalhar com pesos, por isso que a gente colocou ele na musculação. Ele consiste em repetições de 15 a 25, com séries entre 3 a 5 e intervalos de 30 a 90 minutos. A carga dele varia de 40 a 60%. É isso, pessoal, falando um pouco sobre o fator força, que é muito importante para o nosso corredor. Outro fator importante a ser citado na preparação do atleta é a flexibilidade que deve ser trabalhada durante o treinamento. A flexibilidade consiste na capacidade de realizar ações motoras com amplitude adequada dos movimentos. Seu treinamento para corredores de resistência promove o aumento da amplitude do movimento da passada até o nível ideal, o que implica em uma maior EC durante a execução do exercício, ou seja, um menor gasto energético para realizar a atividade motora. Outro ponto importante a ser pontuado é que nas provas de média e longa duração, a estratégia de corrida utilizada depende de fatores fisiológicos e psicológicos, que são expressos pela percepção subjetiva do esforço, PSE, e pelas sensações afetivas também. Como foi visto no artigo, a economia de corrida, o EC, é definida como o consumo de oxigênio para uma dada velocidade, que tem sido apontada por ter uma importante participação nos ajustes das estratégias de corrida, considerando que a melhora na EC pode alterar a PSE e o afeto durante a corrida. Então, portanto, a estratégia utilizada nesse artigo, a gente viu que o treinamento pliométrico pode melhorar a EC. E também vimos que a melhora na EC, induzida pelo treinamento pliométrico, pode alterar a estratégia de prova de 10 km contra relógio, que é o objetivo principal do nosso atleta. Por fim, eu vim falar do desenvolvimento do nosso trabalho em si, da nossa periodização de treinamento. Para a gente desenvolver o trabalho melhor e ter uma melhor periodização mais direcionada, a gente resolveu criar uma situação hipotética com um atleta imaginário para que a gente pudesse focar o nosso treino para aquele atleta e o seu objetivo. Então, dentro dessa situação, a gente pegou um atleta de 28 anos, já corredor de provas de 10 km, já condicionado nessas provas, que buscou a nossa equipe para um melhor desempenho em uma prova de 10 km que ele irá correr dentro de um mês. Ele quer um melhor desempenho em questão de tempo, ele quer melhorar o seu tempo nessa prova de 10 km. Pensando nesse resultado que ele quer e em todos os fatores que a gente falou anteriormente, de força, resistência e flexibilidade, que são muito importantes para um atleta, a gente pegou alguns fatores que são essenciais melhorar nesse atleta para que ele atinja o seu resultado. Esses fatores são VO2 máximo do atleta, limiar anaeróbio, economia de energia dentro da prova, força de resistência e resistência anaeróbia lática do atleta. Então, esses 5 fatores a gente vai trabalhar e tentar melhorar para que esse atleta atinja o seu resultado. Além disso, a gente vai trabalhar com ele a flexibilidade e a mobilidade, que são fatores também muito importantes para um corredor. Pensando nesses fatores, nesse resultado e nos fatores que a gente falou anteriormente, que são muito importantes para um atleta de corrida de 10 km, a gente montou um treino que combina treinos de corrida. Esses treinos de corrida que a gente montou, eles são baseados na frequência máxima cardíaca do atleta. Então, a gente montou todas as intensidades do treino baseadas na frequência máxima de cardíaca do atleta. E esses treinos ainda são intercalados entre treinos intervalados e treinos contínuos. Então, dentro do nosso treino de corrida, a gente vai ter dias que o atleta vai treinar treinos intervalados de corrida e terão dias que serão treinos contínuos. Junto com esse treino de corrida, a gente combinou treinos de musculação, que serão feitos 3 vezes na semana. A musculação, a gente pensou em alguns fatores como fortalecimento das pernas, fortalecimento do glúteo, estabilidade de tronco, fortalecimento de abdômen,
mobilidade de quadril, mobilidade de joelhos, estabilidade dos joelhos. E a gente pensou no fortalecimento geral do atleta para que ele atinja esse resultado. E ainda na sua resistência muscular. Esse treino de musculação, a gente organizou ele nas 4 semanas, o mês que o atleta deu pra gente, da seguinte forma. Na primeira semana, treino de força de resistência. Na segunda semana, treino de força máxima. Na terceira semana, de força explosiva. E na última semana, um treino regenerativo. Então, a musculação será regenerativa. A última semana inteira será regenerativa para que o atleta se recupere e não haja uma sobrecarga sobre ele, para que ele possa realizar a prova bem. Então, pensando nisso, a gente montou um treino de corrida com um treino de musculação, com alguns exercícios de alongamento no meio, para que o atleta possa regenerar seu músculo e trabalhar essa flexibilidade e mobilidade que a gente falou ser tão importante. As avaliações serão feitas da seguinte forma. No início, terá uma avaliação cineantropométrica do atleta. Porém, a avaliação em si, que dirá como o atleta está reagindo a esse treinamento, essa periodização, será feita apenas no fim do mesociclo, que é o mês que o atleta deu pra gente. A gente vai trabalhar com um tempo curto com o atleta. Será apenas um mesociclo, 4 microciclos, serão 4 semanas. Cada microciclo, 1 semana. E serão as sessões dentro desses microciclos, serão 6 sessões por microciclo, de segunda a sábado, sendo domingo de descanso. E essas sessões durarão em torno de 1h30. Então, como o nosso tempo é curto, de apenas um mesociclo, a gente decidiu que essa avaliação ocorrerá no fim do mesociclo, na prova que o atleta vai realizar, que é o objetivo dele. Nessa prova, a gente vai avaliar se a gente conseguiu atingir o resultado esperado pelo atleta com a nossa periodização. É isso, pessoal. O nosso trabalho foi todo baseado em artigos, em livros que a gente leu em conjunto e ainda tivemos a oportunidade de ir em uma academia, conversar com um especialista em corrida, um colega meu, especialista em corrida, educador físico, e ele ainda nos deu umas orientações. Então é isso. Espero que tenham gostado do nosso trabalho.